Boa tarde, pessoal. Hoje a gente dá início a mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto que leva o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empreendedores, sobretudo os pequenos empreendedores. Nós vamos hoje ir para a discussão da nossa segunda aula, que nós estamos falando sobre o que pode influenciar no comportamento do cliente. Quais são os fatores que podem influenciar no comportamento do cliente? Então, há vários fatores, né, que marketing estuda, que marketing orienta, como que o gestor ele pode ter essa percepção. Aí nós falamos na aula passada sobre motivação, percepção, né? E nessa aula nós vamos, né, dar continuidade, onde a gente retoma a questão da motivação. O cliente ele deve ser motivado até para que ele possa ter a fidelidade na nossa carteira de clientes, da nossa empresa, nossa pequena empresa de prestação de serviço, ou de venda do produto, ou de produção, né, seja qual for a posição mercadológica da minha empresa, né? O que é a posição mercadológica? Se é varejo, se é produção, se é prestação de serviço. Eu devo ter essa consciência. Então, a motivação, ela deve ser percebida e deve ser estudada, deve ser identificada na minha carteira de cliente. Isso nós já vimos na aula passada. E aí a gente tratou também a questão da percepção. O cliente ele tem uma dada percepção, né, com relação ao que ele enxerga, o que ele poderia perceber sobre a questão do meu pequeno empreendimento, né? Então, aí nós falamos, né, um pouco da aula passada sobre a questão da percepção também, que é um processo de seleção e organização de interpretação de informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo, do cenário empresarial. Nós vimos isso, que marketing dá uma importância muito grande nesse contexto. Então, com relação à percepção, retomando a aula passada, nós temos a percepção de atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva. Então, o que se pratica mais? É a percepção da atenção seletiva. A atenção seletiva significa lidar com anúncios, com mensagens, identificar o perfil do meu cliente, do meu consumidor. Então, a empresa ela tem que estar pronta, ela tem que ter uma proposta para lidar com esse contexto de percepção, né? Então, a gente tem a atenção seletiva sendo a mais utilizada, a mais estudada dentro do contexto do pequeno empreendedor. E o que seria, por exemplo, a distorção seletiva? É a tendência que temos de transformar a informação em significados pessoais e interpretá-la de modo que se adapte a nossos pré-julgamentos. Então, a distorção seletiva ela é um pouco menos utilizada. E com relação à retenção seletiva, o que significa isso? Que os profissionais de marketing usam a repetição. Assim, asseguram que a mensagem não seja ignorada. Então, marketing, quem trabalha com marketing sabe que tem que ser insistente, né? Que a informação, que a propaganda, ela tem que ser distribuída, ela tem que ter um caminho fácil para ser disparada todos os dias e até mesmo em vários momentos, vários períodos ao longo do dia. Os mecanismos de percepção seletiva requerem o envolvimento de uma reflexão ativa dos consumidores. Então, o consumidor ele tem que sempre perceber isso, né? Ele tem que perceber que a empresa está explorando esse contexto, está explorando esses motivos, né, que pode influenciar o comportamento
do cliente. E aqui a gente está falando da questão da percepção do cliente com relação à empresa, como que tem esse viés, né, essa dupla mão entre, né, face a face, né? Como que o cliente enxerga a empresa, como que a empresa enxerga o cliente e vice-versa. E aí a gente tem uma outra palavra-chave da questão da influência, né, de como pode influenciar no comportamento do meu cliente, que é a aprendizagem. Que a aprendizagem ela consiste em mudanças no comportamento do indivíduo decorrente da experiência. Então, a aprendizagem ela sempre vem em cima da questão da experiência. Um impulso é um forte estímulo interno que impele a ação. Os sinais são estímulos menos intensos que determinam quanto, onde e como a pessoa reage. Uma tendência oposta à regeneralização e à discriminação ou distinção. Então, a gente tem assim, nós temos um contexto, né, de aprendizagem. A empresa, ela aprende com o cliente, ensina das suas condutas, sempre há uma aprendizagem, e o cliente está sempre atento com relação aos sinais que a empresa pode deixar no sentido dele se sentir mais seguro, mais à vontade, para ir até aquele prestador de serviço, ou para ir até naquela loja de varejo, comprar aquele produto, ou até mesmo na questão da produção, né? Eu vou produzir para quem, que tipo de pessoa, que tipo de cliente. E tudo isso envolve também um outro ponto que se chama as emoções. Determinada marca ou produto pode fazer o consumidor sentir-se orgulhoso, animado e confiante. Então, veja, quando o consumidor ele está seguro, ele tem confiança naquele prestador de serviço, desculpa, naquela empresa, naquele empreendimento, seja varejo, produção ou prestação de serviços, então, se ele tiver confiança, ele vai se sentir orgulhoso em divulgar que ele frequenta aquela pequena empresa, ele frequenta aquele empreendimento. Então, as emoções também é um fator muito importante, de tal maneira que possa assegurar o cliente com fidelidade na minha carteira de cliente, na minha empresa. Uma propaganda pode criar sentimentos de diversão, desgosto ou admiração. Então, assim, tomar cuidado com relação a que tipo de propaganda a empresa ela vai divulgar. As emoções podem assumir todas as formas. Algumas marcas exploram a cultura, a música, que ingressarem no mercado de uma forma multicultural, moderna, né, com aplicativos, etc. Então, a exploração da emoção dentro do contexto de marketing, né, no sentido de como pode influenciar no comportamento do meu cliente, então a emoção é um ponto fundamental, né? Eu devo lidar com as questões emocionais dos meus clientes de maneira eficiente, né? Até que ponto o meu cliente ele se sente seguro em frequentar o meu estabelecimento, a minha loja, a minha empresa. E aí a gente vai dando continuidade na nossa discussão de hoje sobre a questão memória, um outro ponto, né? Psicólogos conectivos fazem distinção entre a memória de curto prazo, a memória de longo prazo e o modelo de memória de rede associativa. Então, a gente tem aí, dentro desse ponto, né, como nós vamos trabalhar esse ponto, como que nós vamos defender essa tese, né, da questão de que pode influenciar na minha carteira de cliente, que pode influenciar o comportamento do meu cliente,
Então, memória, né? O cliente ele tem uma memória de curto prazo, é um repositório temporário e limitado de informações. Ele tem uma memória a longo prazo, é um repositório mais permanente e essencialmente ilimitado. O modelo de memória de rede associativa considera a memória de longo prazo como uma série de nós, é uma série de nós e ligações. Então, veja, essa teoria ela vem para nos dizer o seguinte, que a memória do meu cliente ela deve ser considerada como algo a ser explorado. Como o meu cliente ele lembra sobre a minha empresa, sobre o produto que ele consome, sobre a prestação de serviço. Então, tem alguns pontos fundamentais. As associações de marcas consistem em todos os pensamentos, sentimentos, percepções, imagens, experiências, crenças, atitudes que se referem a uma marca ou estão ligadas ao nó da marca. Então, assim, o que significa isso? A marca ela tem que ter um pedigree, ela tem que ter um atrativo, ela tem que ter algo que faz com que o cliente possa se manter atraído por aquela marca, por aquela empresa, por aquela prestação de serviço, né? Então, a figura que a gente tem sobre isso tudo, né, na questão da memória, então nós vamos assegurar o quê? Que nós temos memória e essa memória ela tem uma infinidade de situações que ela pode ser, por exemplo, eu posso ter uma memória conservadora. Então aí nós temos aí praticamente uns 15 modelos de memória, né? A gente vai falar sobre algumas memórias de bons vizinhos, memória confiável, memória leal, responsiva, segura, né? Respeitável, há muito tempo no mercado, segura de primeira linha, boa reputação. Então, são vários tipos de memória que o cliente tem. Memórias são visões, como que ele enxerga, né? Ou como que ele lembra, ou melhor dizendo, como que ele lembra sobre a minha empresa. Né? Uma empresa conservadora? É uma empresa leal? É uma empresa confiável? Como que ele lembra, como que o meu cliente lembra, quando ele lembra da minha empresa, qual é a memória que ele tem? Então, são questões assim que devem ser exploradas sobre isso, no sentido de trabalhar esses pontos com relação à fidelidade dos meus clientes. A recuperação de memória refere-se à maneira como a informação é extraída da memória. Então, como que eu faço a extração, né, desses paralelos que nós acabamos de dizer? Por exemplo, uma empresa ela tem uma boa reputação, nesse processo, 3 fatores são importantes. A presença de informação sobre outro produto na memória, que pode causar interferências, o tempo decorrido desde a exposição à informação até a sua codificação causa apenas um enfraquecimento gradual. Então, a gente tem aí questões, né, para ser avaliadas dentro desse contexto de marketing, como que eu posso lidar com a tal influência, né, o que pode influenciar no comportamento do meu cliente, nessa aula 2 que a gente está falando. Então, a memória ela também pode influenciar no comportamento do meu cliente, como que ele enxerga a minha empresa, como que ele lembra a minha empresa. A informação ela pode estar disponível na memória, mas não acessível para ser lembrada sem os sinais ou lembretes de recuperação apropriados. Então, assim, é sempre importante a empresa sempre emitir sinais para que o cliente possa ter uma boa memória sobre a minha empresa, né? Sempre alguma coisa deve ser disparada aos meus clientes, principalmente, por exemplo, um feliz aniversário na data do aniversário do cliente, né? Datas importantes para os meus clientes deverão ser lembradas: um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma Feliz Páscoa,
né? São datas importantes que as pessoas consideram relevantes. E a empresa deve sempre estar mandando algum tipo de sinais, né? Dizendo, eu estou aqui. Quando manda um Feliz Natal, significa o quê? Dentro da memória. Eu estou aqui, meu cliente, estou te desejando um Feliz Natal. Quando manda um feliz aniversário, na data de aniversário do cliente, que significa o quê? Eu estou aqui, estou à sua disposição. Pode vir no momento que você precisar, que eu estou aqui para te receber bem, para te tratar bem. Então, a influência dos sinais de recuperação, de uma das razões pelas quais o trabalho de marketing no interior de supermercado ou de qualquer loja é tão importante. Então, assim, trabalhar marketing no interior do estabelecimento, né? A acessibilidade de uma marca na memória é importante para outro motivo. As pessoas falam de uma marca quando ela é top, ou seja, a mais lembrada. Então, assim, a memória sobre meu empreendimento, meu pequeno empreendimento, meu pequeno estabelecimento, seja qual for a posição mercadológica, produção, varejo ou prestação de serviço. Então, a memória, ela não é algo que é despertado automaticamente. A empresa tem que usar mecanismos. Como que eu vou despertar essa memória dos meus clientes com relação à minha empresa? Veja que interessante. E aí a gente tem um processo de decisão, de compra, e esse processo ele tem 5 estágios. Veja que interessante. Percepção do comportamento de compra do meu cliente. Ah, então o cliente ele tem uma percepção do comportamento de compra. Veja aí. Quem compra o seu bem ou o seu serviço? Qual é a idade? Qual é a posição social? Qual é o grau de instrução? Quem toma a decisão de comprar o bem ou o serviço que a minha empresa oferece? O bem significa o produto ou serviço. Quem influencia a decisão de compra do produto ou serviço? Como é a tomada de decisão? Quem assume esse papel? Então, veja, tudo isso deve ser levado em conta no momento de estudar, de fazer uso da ferramenta marketing. Então, marketing é uma ferramenta excepcional para que eu possa apoiar as minhas decisões, para que eu possa manter o meu cliente fiel à minha empresa. Marketing é uma ferramenta imprescindível, no qual eu posso e devo fazer uso, né? Então, nós estamos falando de algo assim, de muita relevância, né? Que é comportamento de cliente. Ah, o cliente tem comportamento? Tem comportamento. Né? E como tem comportamento? E eu preciso analisar o comportamento do meu cliente no sentido de entendê-lo, né, como pessoa, como ser humano, para que eu possa tratar cada dia melhor, para que eu possa recebê-lo cada dia melhor, para que eu possa ter um diferencial na minha pequena empresa. Não basta só oferecer um serviço ou um produto, eu preciso ter um diferencial. Esse diferencial é que vai garantir a fidelidade do meu cliente. Não estou falando nem de com relação a preço, se o meu preço é equiparado, maior ou menor que os meus concorrentes. Eu estou falando em atrativo. Estou falando em comportamento, né, do meu cliente. O que leva o meu cliente a ter um comportamento A, B, C ou D? Ele está mais apático, ele está mais aflorado, digamos assim, com aquilo que a minha empresa pode lhe oferecer, ele está mais empolgado, né? O cliente ele está, né, ou está mais apático, ou ele está deixando sinais que qualquer empresa está bom, ele está deixando sinais que dentro da minha empresa ele está tendo o mesmo tratamento, a mesma percepção que se tivesse uma outra. Então, isso nos leva a perceber que o meu cliente está querendo me deixar.
Então, meu cliente ele tem que estar empolgado, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar feliz com aquele produto ou com aquela prestação de serviço. Processo de decisão ainda de compra, falando dos 5 estágios, na percepção do comportamento de compra do consumidor. O que o cliente compra? O que ele gosta? Quais as necessidades devem ser atendidas? Quais desejos devem ser satisfeitos? Então, assim, eu tenho cliente que precisa, que busca sanar a sua necessidade, e eu tenho cliente que deseja sanar, né, que almeja sanar o seu desejo. Então, assim, são percepções diferentes. Que tipo de cliente compra determinada marca? Quais são os benefícios que buscam? Então, eu preciso conhecer o meu cliente. Onde compram ou procuram um produto ou serviço? Mais no e-commerce ou nas lojas, nas empresas físicas? Qual é o perfil do meu cliente? Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Quando compram, com a frequência. Existem fatores de sazonalidade? Ele compra de maneira sazonal, em algumas épocas somente? Ou ele tem uma frequência? Em algum momento específico do dia, da semana, do mês, meu cliente ele aparece quando? Eu tenho que ter essas informações. Tem uma regularidade? Ou ele é extremamente sazonal? Esse mês ele passou pela minha loja, o mês que vem ele vai lá no concorrente, aí ele vai dar um giro, aí daqui 6 meses ele volta de novo. Então, assim, são questões, né? Isso tudo para marketing, eu quero deixar aqui um ponto, uma indagação, né? Quero deixar aqui um ponto, algo que vai fazer com que você se sinta um pouco desconfortável, né? Com relação à minha clientela, eu devo tratar também bem todos os meus clientes. Existe uma teoria que diz assim: quem são os meus clientes? São todos aqueles que adentram a minha loja. Comprando ou não, são meus clientes. Aí eu devo tratar bem só aquele cliente ou aqueles que têm frequência? São aqueles que me mantêm? Não. Eu devo tratar bem todos os meus clientes. Quem são os meus clientes? É aquele que entrou na minha loja só para perguntar uma informação. Ele é um cliente? Possivelmente, ele pode ser um cliente. Portanto, eu devo tratá-lo bem. Talvez ele, naquele momento, ele não está precisando do produto que eu tenho disponível ou do serviço que eu estou prestando. Mas ele vai ver, ele tem percepção, né? E essa percepção, e juntamente com a sua memória, ele vai levar consigo. Né? Ele pode falar para alguém que lá existe uma loja, uma prestação de serviço, que certamente pode ser útil a alguém. Então, cliente são todos aqueles que adentram o meu estabelecimento, né? Seja para tomar uma água, para tomar um café, seja para perguntar uma informação, seja qual for o motivo que o cliente adentrou ao meu estabelecimento, eu preciso tratá-lo bem. Como seu produto ou seu serviço é percebido pelos clientes? Como que o cliente está enxergando a sua prestação de serviço? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa pergunta? Como os meus clientes estão enxergando a minha loja, o meu estabelecimento? O que eles veem? Né? Quais fatores sociais podem influenciar a decisão de compra? Então, são questões aí que eu devo estar sempre atento, né? Então, são os fatores sociais que levam, muitas vezes, à decisão da compra. O cliente ele tem um poder aquisitivo, mais ou menos, né? E não se esqueça que, mesmo que adentre a minha loja, mesmo que eu não compre nada, ele deve ser tratado como um cliente. Percepção do comportamento de compra do consumidor, do cliente.
O estilo de vida dos clientes influenciam nas decisões de compras? Com certeza. Como fatores pessoais, demográficos, influenciam o comportamento de compra? Veja. Estudiosos de marketing desenvolvem um modelo de etapas para o processo de decisão de compra? Veja aí. Então, nós temos aí um modelo, obviamente, ele tem 5 passos, né? O cliente, quando ele está buscando algo para comprar, obviamente, ele tem um problema. Precisa resolver, né? Qual é o problema? Ah, o meu celular quebrou, está funcionando, então eu preciso de um novo. Então, ele vai buscar informações, segundo passo. Ele vai buscar informações para saber qual é o melhor que ele deve adquirir. Avaliação de alternativas, quais as alternativas que ele tem, quais são as melhores para sanar as suas necessidades. Decisão de compra, ele vai decidir onde comprar. E o comportamento do pós-compra, pós-venda também faz parte de assegurar que o meu cliente volte. Nós precisamos que os nossos clientes estejam presentes no nosso estabelecimento todos os meses, pelo menos, periodicamente. São eles que trazem as nossas receitas, o nosso faturamento. Os clientes são os nossos verdadeiros patrões, é aqueles que nos pagam. Então, aí tem que haver uma frequência. Então, esses passos, né, que a teoria nos oferece, nos ajudam a entender, até mesmo ter uma certa visão de como funciona ou está funcionando a minha carteira de clientes. Um por um, individualmente eu devo ter, dependendo do porte da minha empresa, o que eu ofereço, eu tenho que ter uma percepção de cada cliente. Quem gosta de café, eu tenho que servir um bom café. Quem gosta de uma balinha, eu preciso dar alguma bala para o cliente. Então, assim, a gente tem vários exemplos para passar para vocês a respeito dessas estratégias que se encontram, que nós podemos utilizar, fazer uso dessas estratégias para que o nosso cliente se sinta completamente satisfeito. O modelo de expectativa de valor preconiza um alto nível de envolvimento do consumidor. O seu nível de engajamento e processamento ativo em resposta ao estilo de marketing. Os profissionais de marketing utilizam 4 técnicas para tentar converter um produto de baixo envolvimento ou de um produto de alto envolvimento. Aí a gente tem, número 1, vincular o produto a um problema envolvente. Número 2, vincular o produto a uma situação pessoal envolvente. Número 3, criar propaganda para estimular emoções fortes, relacionamentos e valores pessoais, ou a defesa do ego. Tá? O cliente, ele sempre quer que o seu ego fique cheio, inflado. Aí nós temos, no quarto, um atributo importante ao produto, né? Acrescentar um atributo importante ao produto. Algumas situações de compra são caracterizadas por baixo envolvimento, mas com diferenças significativas de marca. Neste caso, os consumidores geralmente trocam muito de marca. Então, assim, é algo, né, recorrente, né, essa troca de marca dos consumidores. O consumidor, ele quer testar coisas diferentes, ele quer entender produtos diferentes, ele quer ter uma experiência diferente. Aí a gente tem a questão de uma teoria que chama a teoria de decisão comportamental, economia de comportamento, aquilo que a gente chama de heurístico. Heurístico é a capacidade de inventar, de criar. Tudo aquilo que a gente fala de heurístico, nós temos a capacidade de inventar, de criar.
de criar possibilidades. Heurística da disponibilidade. Os consumidores baseiam suas previsões na rapidez e na facilidade com que determinado exemplo de resultado vem à memória. Então, veja, dentro da heurística da disponibilidade, né, que os consumidores estão baseando em uma certa rapidez, espera-se uma certa rapidez, agilidade, né, que tenha sempre uma rapidez na entrega, uma rapidez na execução, que cumpra os prazos. Heurística da representatividade. Os consumidores baseiam as suas previsões na representatividade ou na semelhança de um resultado em relação aos outros exemplos. Então, aí a gente tem outras questões de heurísticas também, né? Heurística de decisão, por exemplo. A heurística de ancoragem e ajustamento. Os consumidores fazem um julgamento inicial e depois o ajustam com base em informações adicionais. Então, assim, empresa, né, pequeno empreendedor, ele tem que ter informação dos clientes, porque os clientes sempre vão ter informação da sua empresa. A clientela está ou estão atentas às oscilações de mercado, às opções, né? Tudo aquilo que o cliente... se eu tenho um precinho um pouquinho mais acima do meu concorrente, e eu tenho que deixar muito claro para o meu cliente por que eu estou cobrando um pouco mais. Estruturação. A estruturação de decisões representa o modo como as escolhas são apresentadas a um tomador de decisão e interpretadas por ele. Então, assim, tomar uma estruturação de decisão significa tomar uma decisão. Eu vou comprar na loja A, B, C ou D. E eu vou precisar do prestador de serviço. Eu vou lá no A, no B ou C. Não estou tomando uma decisão? Sim. Então, essa estruturação, né, ela leva em conta o comportamento, ela leva em conta a memória, ela leva em conta as motivações. Pesquisadores constatam que, ao lidar com o próprio dinheiro, os consumidores usam uma determinada contabilidade mental, é um raciocínio, algo de memória, que ele vai fazer o rastreamento, né, da sua percepção, onde precisa, provavelmente ele vai adquirir o seu produto ou o seu prestador de serviço. Trata-se de maneira como os consumidores codificam, categorizam e avaliam os resultados financeiros de suas escolhas. Sempre estou dizendo, eu vou comprar um pão lá dos fornecedores que tem no meu bairro. Então, sempre vai se fazer uma escolha, porque lá tem vários fornecedores de pão caseiro. Onde que eu vou comprar? De quem eu vou comprar? Do meu vizinho? Do senhor Joaquim, porque ele é carismático, ele é alegre. Lá do ciclano. Então, sempre vai ter essa estruturação, né? Vai ter essa contabilidade mental, essa codificação, de eu identificar rapidamente onde eu vou adquirir, né, o produto ou a prestação de serviço. Trata-se de maneira como os clientes codificam, eles vão ser categóricos, eles vão ter uma escolha. A contabilidade mental baseia-se em um conjunto de princípios centrais. Primeiro, quais são esses objetivos centrais? Os consumidores tendem a separar ganhos. Os consumidores tendem a integrar perdas. Então, veja, os consumidores estão atentos. Os consumidores tendem a integrar pequenas perdas a ganhos maiores. Os consumidores tendem a separar pequenos ganhos de grandes perdas. Então, assim, cada vez mais a sensibilidade com a minha carteira de cliente, ela tem que estar funcionando bem, tem que estar ativo, né? Nós temos que ter uma sensibilidade muito ativa com relação à carteira dos nossos clientes. Pessoal, e aí a gente termina a aula de hoje, tá? Com essa proposta do que pode influenciar no comportamento do cliente. A próxima aula a gente já fala, continua falando de marketing, mas aí a gente vai falar de um outro tema. Eu espero que essas duas aulas ajudem vocês.
Muito obrigado pela confiança. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço.